Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre fungos e vamos ver sobre o que tem nessa aula de hoje. A gente vai começar falando sobre esses seres aqui, né? A gente está vendo aqui um cogumelo em time-lapse, um crescimento acelerado, né? Então a câmera está acelerada, a gente está vendo exatamente o corpo de frutificação aumentando de tamanho aqui no slide, né? E a gente vai falar também sobre como esse corpo de frutificação ele brota. Então vamos lá, quais são as temáticas que a gente tem dentro dessa aula? Quais os conteúdos? Bom, primeiro a gente vai falar sobre a origem e evolução dos fungos, e aí a gente vai falar sobre as relações evolutivas entre eles. Depois a gente vai partir para a classificação e falar sobre cada grande grupo, que são os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Esse final aqui, miceto, tem a ver com fungo. A gente vai falar também sobre a estrutura celular deles e, finalmente, sobre duas relações bastante interessantes que se chamam líquens, né? E micorrizas. Depois a gente vai partir para a reprodução, vamos falar sobre os ciclos de vida de cada grupo e a gente vai descomplicar esses ciclos de vida. Vamos falar também sobre as vantagens e desvantagens das adaptações de reprodução e também vamos falar sobre algumas outras adaptações relacionadas aos fungos. E finalmente a gente vai para o último bloco, que é um bloco que eu gosto muito aqui nessas aulas do canal, que é falar sobre fungos fora da caixa. A gente vai apresentar aqui alguns artigos bastante interessantes com curiosidades inusitadas sobre o mundo dos fungos. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, o reino fungi ele é composto por quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Nesse slide aqui vocês estão vendo um nome novo que não estava naquele anterior dos conteúdos. Eu inseri eles por ser um grupo menor, porém ainda interessante, com algumas adaptações curiosas que eu vou contar aqui para vocês. Então, aqui a gente está vendo um bolor, né, um mofo. Aqui a gente está vendo um fungo que tem aquele chapéu, né, de cogumelo, porém esse chapéu é pequeno, né, menor. E aqui atrás a gente está vendo aquele cogumelão tradicional. Então vamos entrar um pouquinho nesse conteúdo aqui. Para começar, a filogenia, a gente tem aqui então um grande grupo dos eucária, ou seja, dos eucariontes. A gente saiu do mundo procarionte das outras videoaulas, entramos no mundo dos eucariontes, então eu tenho uma carioteca, eu tenho um núcleo definido. E aí aqui olha só a posição dos fungos nesse grupo. Os fungos eles têm uma íntima relação tanto com animais como quanto vegetais. Se por um lado os fungos eles há muito tempo atrás eram confundidos com vegetais, por parecerem que estão brotando do solo, parecerem terem raízes, etc., e o que não é verdade, eles foram separados do mundo vegetal posteriormente, eles também têm características em comum com animais, principalmente em relação à sua reprodução. Na base dessa árvore aqui, dessa árvore filogenética, ou também conhecido como cladograma, a gente tem uma raiz de onde sai um ancestral comum para todos os grupos de seres vivos aqui. E a raiz, o ancestral comum, da onde vão divergir animais e o grupo dos fungos mais os vegetais é a mesma. Então o que acontece aqui, pessoal, é que os fungos eles dividem características, parte algumas características animais e parte algumas características vegetais. Porém, isso não os coloca dentro de nenhum desses dois grupos. Eles são um grupo totalmente à parte. Então, vamos entrar um pouquinho mais neles. E aí, é claro, sem esquecer de comparar com os outros grupos que a gente já viu aqui em outras videoaulas, né? O grupo Archaea e o grupo Bactéria, que esses aqui sim estão super longe desse grande grupo aqui dos Eucária. Também é importante lembrar que essa proposta aqui de evolução ela é baseada em biologia molecular. Então a gente está vendo aqui que ela é definida a partir de comparações entre sequências de RNA ribossomal. Vamos lá, relembrar isso. O que é o RNA? O RNA é um código muito parecido com o DNA, só que para começo de conversa ele é uma fita simples, né, em vez de ser uma fita dupla que é o DNA. E o ribossomo é uma estrutura, é uma organela responsável por produzir proteína na célula. Então a gente tem lá
o RNA ribossomal, ou seja, tem um código ali dentro daquela molécula, e a gente vai fazer uma comparação entre esses códigos de cada um desses seres aqui, né, desses grandes grupos, e aí a gente chega a partir das comparações por diferenças e similaridades a essa proposta aqui de ancestralidade e grau de parentesco. Basicamente é para isso que serve uma árvore filogenética, ou também chamado de cladograma. Então, vamos andar. Aqui, pessoal, a gente está vendo a evolução e a classificação dentro do grupo dos fungos. Aí a gente está abrindo mais para os fungos particularmente. A gente está vendo aqueles grupos que eu falei no início da aula, ó, Zygomicota, tá aqui, vou aumentar aqui, Zygomicota. A gente está vendo um outro grupo menor que é o Glomeromicota, que a gente não vai focar aqui nessa aula. A gente está vendo o Chytridiomicota, tá aqui na base, e os que são tem corpo de frutificação mais evidente, né? São Ascomicota e Basidiomicota. Então a gente está vendo aqui, para começar, que os fungos que têm o corpo de frutificação, ou seja, esse cogumelão aqui mais evidente, estão relacionados evolutivamente. Possuem o mesmo ancestral comum, ou seja, o mesmo nó ancestral. Cada nozinho aqui, cada vértice desse, representa um ancestral que vai originar linhagens diferentes. E a gente está vendo que essas linhagens de Zygomicota, vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Basidiomicota, Ascomicota, cogumelos. Só que os Ascomicotas, aqueles cogumelos de corpo de frutificação menor. Zygomicota, mofo, bolor, aquele mofo que por exemplo, vai dar em algumas superfícies. A gente vai ver melhor esse grupo aqui mais adiante. E o Chytridiomicota, um grupo bem menor, bem mais simples, também está aqui bem na base. E olha aqui, os animais como um grupo externo, ou seja, um grupo de comparação, estão aqui mais relacionados à raiz dessa árvore. Então, que características a gente pode apresentar sobre fungos? Classificação, características gerais. Para começar, a parede celular dos fungos é de quitina. Quitina é a mesma substância que compõe o exoesqueleto de artrópodes. O que é o exoesqueleto? Aquela casquinha que fica em volta desse grupo. Por exemplo, quando você vê uma cigarra, você vê aquela casquinha na árvore, né? Tem uma lenda que fala que a cigarra cantou até estourar. Isso não existe. A cigarra ela só trocou de roupa, ou seja, de exoesqueleto. Ela deixou uma casquinha para trás e ela está viva por aí, muito bem, obrigado. Então, a substância que compõe esse esqueleto externo dos insetos, de aranhas, de lacraias, gongolos, etc., ou seja, o grande grupo dos artrópodes, aí vamos ver depois, aí, mais adiante, a aula de reino animal, é a mesma substância que está nos fungos. Então, olha, começa aí a similaridade, né? Tem uma substância que está tanto no reino animal quanto no reino fúngico, no reino dos fungos. São eucariontes, né? Então, são seres que têm a carioteca definida, podem ser uni- ou multicelulares. A digestão extracorpórea, muito importante isso aqui, um fungo ele não tem nenhum órgão interno para lá engolir, comer o alimento, ele joga enzimas para fora do seu corpo, né, da sua estrutura celular. Essas enzimas vão digerir as moléculas do lado de fora e depois ele só vai absorver. Isso é a digestão extracorpórea. Digerir é quebrar o alimento. Então ele começa a quebrar do lado de fora. A reprodução de um fungo pode ser sexuada ou assexuada, aí depende das condições do ambiente. Isso é muito importante porque sempre tem as vantagens e desvantagens inerentes a cada uma, né? Por exemplo, clássico, vantagem de reprodução sexuada. Você tem variabilidade genética, você tem misturas, você tem toda hora uma mistura que pode ser positiva, né, para aquele fungo. Mesmice não faz parte da natureza nunca, né? Em compensação, você gasta mais energia para produzir gametas, por exemplo. Essa é a desvantagem da sexuada. Vantagem da assexuada, para começar, clássico, você leva menos tempo para conseguir fazer a reprodução assexuada. Basta ir lá fazer uma mitose, ou seja, uma divisão celular simples. Uma célula mãe originar 2 filhas, ou seja, clonagem, autoclonagem. Isso é uma vantagem, né? Desvantagem para a assexuada. Por exemplo, a gente não tem variabilidade genética, né? Por exemplo, a gente tem circunstâncias ali que vão ser desvantajosas na reprodução assexuada, né? Por outro lado, também tem uma outra vantagem, não precisa ficar procurando gameta parceiro para reproduzir. E por aí vai. Bom, outra similaridade dos fungos com o mundo animal é a presença de glicogênio como reserva energética. Nós temos glicogênio no nosso fígado, é como nós armazenamos a glicose. Os fungos também têm a mesma substância, né? Os fungos também podem ser
saprófitos. O que é isso? Sapros. É você comer coisa podre, ou seja, você ser um belo de um decompositor. O fungo pode comer coisas em decomposição, alimentos em decomposição. Eles também podem ser parasitas, ou seja, vão precisar de um hospedeiro para sobreviver. E ainda podem ser simbiontes ou mutualistas. É uma relação em que o fungo troca favores com um outro ser. Se essa troca de favores for muito íntima, muito intrínseca, como é, por exemplo, a endossimbiose, que a gente fala muito lá na aula de protozoários aqui do canal, aí seria um grau muito mais elevado, seria um mutualismo que se transformou numa simbiose. Mas esses dois termos aqui andam juntos, né? São bastante similares. Uma diferença mesmo de intimidade da relação. Então eles podem ser também decompositores, patógenos, ou seja, agentes causadores de doença. Podem controlar pragas também, controladores biológicos. O fungo ele pode controlar, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, controlar excesso de anfíbios no ambiente, porque os fungos podem infectar certos animais, podem infectar plantas, ou seja, eles controlam excessos da natureza, então são importantes para isso também. São produtores de metabólitos. O que é um metabólito? É um resto do metabolismo. Esse resto do metabolismo, muitas vezes, é interessante para a gente do ponto de vista de fármaco. Tem vários fármacos que foram criados a partir de fungos. Clássico, penicilina, né? A penicilina ela tem uma origem em fungos. Ou ainda podem ser venenos. A gente tem até casos de venenos que vêm de fungos alucinógenos, por exemplo, né? E a gente fala mais profundamente adiante, mas basicamente essas são as características gerais dos fungos. E ainda, agora, a gente pode ver aqui um pouquinho sobre a evolução dentro da classificação. Vamos lá. Para começar, a gente precisa saber que os Chytridiomycotas são o grupo mais primitivo, ou seja, o fungo mais básico, mais basicão, é esse camarada aqui, esse Chytridiomycota aqui. Eles têm uma proximidade muito grande com ancestrais de animais e essa proximidade é maior do que com outros grupos eucariontes. Os fungos eles se divergiram dos eucariontes, dentro desse grupo aqui, há 1,5 bilhão de anos, pelo menos. Isso significa o seguinte: fungo está nesse planeta há esse tempo todo e está vivo até hoje. Então há um grupo aí de respeito. Então os Chytridiomycotas eles têm um apelido, a gente pode chamar de quitrídeos. Os zigomycotas são os mofos e bolores negros e as endomicorrizas. Atenção, não é todo bolor que está dentro desse grupo aqui, zigomycota, pessoal. Por exemplo, se você olha um mofo de parede ou um mofo no teu pão, pela própria cor daquele fungo, você pode dizer a que grupo pertence. Se você encontrar um mofo assim mais escuro, mais preto assim, é um zigomycota. Se esse mofo for assim esverdeado, azulado, então ele pertence ao grupo dos ascomycota. E finalmente os basidiomycotas, basidião aqui, são os cogumelos e as orelhas de pau, basicamente. Com uma observação aí, pessoal, existe uma associação de fungos chamada de líquens e de micorrizas. Basicamente é o seguinte: o líquen é uma associação de um fungo com uma alga, em que o fungo ele não produz o próprio alimento, ele é um ser heterotrófico ou heterótrofo. Então a alga vai fazer isso para ele. Em troca, o que o fungo dá? Ele pode absorver matéria-prima para a alga. O fungo pode absorver umidade, o fungo pode absorver, por exemplo, sais minerais. Dá para essa alga fazer a comida. Então uma relação de simbiose. E aí qual vai ser a diferença dessa simbiose aí para um mutualismo? Uma coisa tão intrínseca que eu não consigo separar um do outro mais. E isso já existe há muito tempo na natureza. Numa prova eu posso classificar como um mutualismo? Isso pode acontecer, aí depende vai ao gosto do freguês, né? Depende de como isso está sendo interpretado. E as micorrizas são relações entre fungos, né? Mico e raízes, os fungos associados já a raízes. Bom, a gente tem aí 70 mil espécies descritas, pessoal, de fungos. 13 milhões e 200 mil espécies ainda a serem descobertas, mais ou menos. Ou seja, a gente conhece muito menos
do que ainda está para ser descoberto. São estimativas de pesquisas. Cerca de 8.000 espécies de fungos, dessas 70, são patogênicas em plantas, ou seja, fungo infecta a planta. E somente 300 são patogênicas de animais. Então tem muito pouco fungo ainda descrito aí que infecta animal propriamente. A maioria é de planta, 8.000 para 300. Podem ser aquáticos ou terrestres. Já falamos que são decompositores, eucariontes, uni ou pluricelulares. E é importante, as hifas podem formar um micélio. As hifas são as estruturas que vão se reproduzir no fungo e vão formar, por exemplo, no cogumelo, aquele chapéu. Se você pegar o cogumelo, um champignon, por exemplo, virar, embaixo a gente tem aquelas lâminas, aquilo ali é formado por hifas. Se você pega um pão que está mofado, aquele mofo ali é formado por hifas. E aí se você tenta raspar o pão e falar, não, agora eu posso comer, eu tirei o fungo todo, não. Na verdade as hifas estão para dentro do pão já. Pode jogar fora que já está tudo contaminado, como a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é um fruto e aí está tudo contaminado aqui com várias colônias de fungos. Os fungos também podem ser aeróbios, anaeróbios e anaeróbios facultativos. Significa o seguinte, um fungo ele pode fazer todos esses tipos aqui de respiração e ainda facultar, ou seja, escolher qual tipo de respiração celular ele vai fazer conforme as características do ambiente, conforme os estímulos que ele está recebendo. Aqui a gente está vendo as hifas, pessoal. Isso aqui são hifas. Isso aqui é o que está formando todo o fungo, o corpo de frutificação, o que está dentro do seu pão mofado, tudo. A gente tem hifas chamadas de septadas, ou seja, tem septos, divisões. Cada pontinho que a gente está vendo aqui são núcleos celulares. Então, uma célula, um núcleo, uma célula, um núcleo, uma célula, um núcleo. Isso aqui está dividido em septos. Então, isso é uma hifa septada. Aqui embaixo a gente está vendo um tipo de hifa que se chama cenocítica. São hifas que não têm esses septos. É tudo direto. A gente só tem ali os núcleos misturados. A gente não tem nenhuma divisão entre essas células. Os fungos multicelulares têm uma rede de filamentos, então, que se chamam hifas. E essas hifas são paredes celulares tubulares, aqui em forma de tubinho. Aqui a gente está vendo uma foto, né? Aqui é um esquema, aqui é a foto. Que envolve a membrana do citoplasma. Cada filamento de hifa cresce a partir da extremidade, da pontinha, por meio de extensão da célula terminal, da última pontinha da célula. Então é essa célula aqui que vai crescer e se reproduzir e aumentar de tamanho. Um conjunto de hifas é chamado de micélio, ou o bolor, o mofo propriamente, né? E é o que a gente pode ver a olho nu. As hifas septadas ou cenocíticas estão aqui e a reprodução deles pode ser sexuada ou assexuada. Se for assexuada, a gente tem a clonagem dessas hifas. Se for sexuada, aí a gente tem, no meio da história aqui, gametas envolvidos. Então aqui a gente está vendo, ó, do lado esquerdo, o seu pão mofado. E aí você acha que você, raspando essa parte aqui colorida, está de boas. Posso comer o meu pão mofado, mas você não imagina que dentro dele, se a gente for cortar isso aqui, é isso aqui do lado direito que a gente vê, ó. Olha, as hifas microscópicas já estão lá dentro. Então você tira essa parte colorida, que é de corpo de frutificação, e está tudo isso aqui embaixo. Então sim, você pode se infectar, pode ter uma infecção alimentar com esse fungo aqui. Aí você pode pensar assim, mas Ney, eu como gorgonzola, eu como aqueles queijos fungados, aí é diferente. São fungos comestíveis que estão ali. Se você vê um bolor desse, você não sabe exatamente a qual espécie pertence, ela pode ser tóxica para o seu organismo. A gente está vendo aqui, ó, as hifas, olhando aqui no microscópio. Aqui a gente tem uma outra visão delas. Ó, como se a gente estivesse mexendo aqui no microscópio. Olha o conjunto de hifas aqui em cima. Olha o bolão de mofo que tem aqui. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem a famosa levedura, que, entre outras coisas, é usada para fazer cerveja. É exatamente para fazer a fermentação. Por quê? O álcool ele é fruto de uma fermentação. Então, um organismo que vai fermentar e vai produzir o álcool como derivado. Então, a gente vai usar esse camarada aqui. E aqui a gente está vendo uma estrutura totalmente fungada, totalmente coberta aí, por fungos. Então, vamos lá. Vamos falar, então, de reprodução. Embora a gente tenha esses ciclos aí que às vezes são complexos de fungos, a gente vai tentar descomplicar esses ciclos. Vamos começar do básico, do início do início.
A gente tem reprodução por fragmentação, ou seja, o micélio, esse conjunto de hifas, se fragmenta, é cortadinho, formando novos micélios. Então eu pego um septo desse, pum, vai formar um novo fungo. Outro septo, pum, vai formar um novo fungo. E por aí vai. Eu tenho brotamento. Então, broto se separa do genitor, ou seja, a célulazinha se separa. Eu tenho aqui uma célula, por exemplo, uma estrutura sozinha, solitária. Vai nascer um brotinho e esse brotinho se separa. Então, estou brotando. E tem a esporulação, que o corpo de frutificação, o que é isso? O que seria o nosso cogumelo? Ah, no mofo não tem cogumelo, então não tem corpo de frutificação? Tem, microscópico. Ah, é um microínfimo cogumelo? Mais ou menos, é como se fosse. A gente tem aqui a estrutura que vai soltar os esporos. E aí, isso aqui, esses esporos, é que vão ser soltos no ar, e aí isso aqui vai continuar a reprodução. Por isso chama esporulação, ou seja, liberação de esporos. Aqui a gente tem, por exemplo, uma foto mostrando um fungo soltando uma nuvem de esporos aqui, ó. Ah, como é que ele vai soltar essa nuvem de esporos? Por exemplo, ele está lá muito bem, obrigado, na serrapilheira. O que é serrapilheira? Esse chão aqui de folhas e matéria orgânica pra caramba que a gente tem em florestas, por exemplo. Se cair uma gotinha de água aqui, ele está cheio de esporos, pum, caiu a gotinha, ele solta essa nuvem de dentro dos seus corpos de frutificação. E aqui a gente tem, ó, os esporos, na verdade, a gente tem aqui as hifas liberando os esporos, né, na água. E esses esporos, eles estão nadando? Sim, eles estão nadando. Aqui a gente está vendo protozoário perdido, por acaso. Olha lá, a aula de protozoário lá de trás, que está aqui no canal. Então a hifa está soltando os esporos. Então olha aqui, ó, a hifa ela pode se produzir assexuadamente, ou seja, vai se clonando, se clonando, se clonando, e aí o fungo fica grandão. Ou eu posso fazer isso aqui, esporos dentro de mim. Então o fungo ele é muito diversificado em reprodução. Aqui a gente está vendo um time-lapse, ou seja, um vídeo aceleradíssimo das hifas, ó, se clonando. Parece um vidro que está rachando, né? Olha lá, ó. Olha as hifas aqui aparecendo, ó, ao longo de horas, né? E aí quando você vê, o seu pão está todo mofado. Então se você tirar algumas dessas hifas aqui, só raspar, e sobrar uma ou duas, elas vão voltar a encher o seu pão e mofar ele todo de novo. Vamos entrar então, pessoal, nos grupos e entender algumas características que são curiosas deles. Aqui nessa videoaula, a ideia não é a gente ficar decorando coisas, a gente relaxar, ver características, adaptações, curiosidades, porque fungo, cara, é um grupo assim que parece ficção científica mesmo. Esse grupo de Chytridiomycota, os quitrídeos, né, apesar de ser pequeno, a gente tem só umas 100 espécies descritas no mundo até hoje, são fungos super simples, são aquáticos, eles têm uma coisa bem legal que tem a ver com os ruminantes. Então vamos lá, vamos olhar isso. Olha lá, as hifas são cenocíticas. Lembra do que é hifa cenocítica? É aquela que não tem septo. São únicos com esporos flagelados, então o esporo sai daqui e vai nadar. O corpo de frutificação é microscópico, é muito pequenininho. Aqui o que a gente está vendo, pessoal, nessa foto, é uma espécie chamada de Rosella alomicis, que está parasitando um fungo do gênero Alomicis. Os dois fungos são quitrídeos, então essa bolota está parasitando esse camarada todo aqui. É um fungo parasitando um fungo. Eles são simbiontes do trato digestivo de ruminantes. Então é o seguinte, esses fungos ajudam os ruminantes a digerirem a sua comida, né? Um ruminante ele tem 4 estômagos: rumen, retículo, omaço e abomaço. E aí dentro desses estômagos é que vai acontecer a mágica de transformar capim numa coisa super energética que faz um boi crescer. Se a gente comesse capim, a gente não ia ter tanta energia para crescer. O boi consegue. Entre outras sacadas, é porque tem micro-organismos na sua flora intestinal que otimizam a digestão. Os quitrídeos também são controladores populacionais. Tem uma espécie de quitrídeo que se chama Batrachochitridium dendrobates. Eles parasitam sapos, algumas espécies de sapos, e controlam quando esses sapos estão em excesso na natureza. Parasitam outros fungos também, como a gente está vendo aqui.
parasitam plantas e animais e são decompositores em fossas hidrotermais. Isso é muito interessante, porque mesmo lá dentro das fossas hidrotérmicas, ou seja, regiões onde você tem uma altíssima temperatura, onde, quem viu aí a videoaula de Reino Monera, né, de bactérias, a gente tem um grupo chamado arqueobactérias que vivem em fossas hidrotérmicas, em altíssimas temperaturas. Tem o fungo também lá, então eles ajudam a decompor matéria orgânica por ali. Imagina se a gente não tivesse micro-organismo nenhum nessas fossas hidrotermais. Ia morrer qualquer coisa ali dentro e ia ficar. Eu não ia conseguir nunca decompor, ia ter todos os corpos ali inteiros até hoje, né, desde o início da vida na Terra. Eu preciso de organismos que vão limpar aquilo ali, que vão devolver aqueles átomos para o ambiente, vão ressignificar aquela matéria orgânica. Então, os Batrachochitridium conseguem fazer isso. O outro grupo, pessoal, primitivo, é esse aqui, ó, Zigomicota. São mofos e bolores negros. Aqueles bolores que você tem aqui, por exemplo, na laranja, ó, esse bolor aqui pretinho, isso aqui que é o zigo. Os outros tipos de bolor são Ascomicota. Tem mais ou menos 900 espécies descritas só. São fungos muito simples, também aquáticos. As hifas são cenocíticas ou em forma de levedura. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada, até aí coringa. Todo mundo está assim aqui. O corpo de frutificação microscópico, a gente está vendo aqui, ó, corpo de frutificação, essas bolotas aqui, são as estruturas que produzem os esporos. Pode ser de vida livre, parasita de plantas e de animais, simbiontes, formando as endomicorrizas, ou seja, ficam dentro das raízes, formando uma associação com plantas. Podem fazer controle biológico de inseto, ou seja, infecta o inseto, acaba matando o inseto, e aí controla aquela população, e decompositores. Aqui a gente está vendo, nessa imagem aqui do lado esquerdo, uma microscopia eletrônica da fusão dos gametângios, ou seja, das estruturas que produzem os gametas. E aqui em B, de um zigoesporângio de bolor, ou seja, a estrutura que vai produzir os gametas em um zigomicota, ou seja, em um fungo negro desses aqui. Okay? Então é bem bonito ver dentro de um microscópio essas estruturas aqui, principalmente numa microscopia eletrônica, ver que esse organismo aqui, apesar de simples, ele tem a sua complexidade. E agora vamos lá para um trecho da nossa aula que a gente vai tentar ajudar melhor a entender. Normalmente o ciclo de vida é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complexo. Então vamos trabalhar um pouquinho melhor ele, vamos desconstruir essa dificuldade toda e vamos tentar macetear a coisa pra gente, né? Tem alguns padrões que são seguidos em todos os fungos, o que vai mudar muitas vezes é só o nome das estruturas, mas elas vão ter a mesma função. Então vamos lá para o ciclo reprodutivo. Vamos começar no 1, início de tudo. Uma hifa aérea, ou seja, uma hifa que está para fora, né? Tá no ambiente, tá se expondo, produz um esporângio. O esporângio se rompe para liberar esporos. Então, olha só, aquelas estruturas pretinhas que a gente viu no slide anterior, isso aqui, ó, zigoesporângio. Zigoesporângio é um esporângio de zigomicota. Então, ele vai produzir os esporos e, puf, vai soltar. Estruturalmente lembra muito a ideia do cogumelo, né? Não tem cara de cogumelo, mas a ideia é a mesma. É um capacete que vai jogar aqueles esporos para fora. Então, o esporangiósporo vai ser liberado por essa estrutura e os esporos vão germinar, produzindo as hifas. Então, até aqui, ó, eu faço a hifa, uma hifa produz um esporângio, o esporângio se rompe e libera esporo, e o esporo germina e forma a hifa. Então, até aqui, pessoal, é assexuado. Eu não tenho nenhum gameta participando, não tem nenhuma mistura de DNA. Ok, essa hifa vai crescer, então era uma bolotinha, vai ficar um filamento. Está crescendo e tal. E aí essa hifa, ela pode continuar crescendo indefinidamente por mitose, ou, em algum momento, ela pode partir para a reprodução sexuada. Como assim? Os gametas vão se formar na extremidade de uma hifa. Então, um dedinho aqui de hifa, a extremidade, se junta com uma outra extremidade. E fungo é tão curioso que aqui nesse momento a gente não pode nem dizer que é o que é uma hifa macho, uma hifa fêmea estão se fundindo, não. É uma hifa que a gente chama de positiva e de negativa. Fungo comprova para a gente essa ideia absurda que alguns dizem, mas a biologia diz que ou é macho ou é fêmea, ou é menino ou é menina. Isso não existe em biologia. Quem disse isso não estudou nada de biologia e é
uma pessoa super limitada, inclusive do ponto de vista de ter alguns preconceitos, usar a biologia para justificar certas coisas aí na sociedade. Enfim, fungo não funciona bem assim. E aí a prova disso que na natureza nem tudo é macho ou fêmea. Mas vamos lá, isso é papo para uma outra aula. Então o que a gente tem aqui é a hifa se juntando as suas pontas e fazendo um evento chamado de plasmogamia. O que é plasmogamia? É a união dessas extremidades dessas hifas, de uma hifa positiva com a negativa. E o que isso vai levar? Isso aqui é uma hifa chegando de um fungo, chegando na outra, juntou, plasmogamia. Eu vou formar um zigósporo, que é essa estrutura aqui que a gente está vendo. Olha aqui, ó. Uma hifa, outra hifa, formou um zigósporo. E aí aqui vai ocorrer uma cariogamia. O que é a cariogamia? Eu fundir essas estruturas que tem um DNA com outro DNA. São hifas de fungos diferentes. Né? E aí eu faço uma meiose. O que é a meiose? A meiose é a divisão celular que vai formar gametas, diferente da mitose. Mitose vai clonar célula igual. Tá? As células são idênticas e não são gametas. A meiose gera gametas. Na mitose, uma célula-mãe gera outras duas filhas. Na meiose, uma célula-mãe gera outras quatro células-filhas que são os gametas. Então, para a gente, espermatozoide ou óvulo, né? Gameta masculino ou gameta feminino. Vamos lá. Então, esse zigoto aqui, essa junção, né, de DNA, vai produzir um esporângio. Essa estrutura aqui. Esse esporângio vai produzir esporos. Os esporos vão ser liberados, germinando e produzindo hifas. Ué, mas eu vi esse passo 10 e 11 aqui, né? Na verdade, 10 e 11, eu vi aqui também, né? Quando você mostrou na assexuada, esporo germina, produz a hifa, o desenho é o mesmo. Exatamente. Então o fungo ele pode ficar rodando entre a assexuada e a sexuada. Olha o caminho que eu estou fazendo aqui com a minha caneta, né, no slide. Olha só. Olha o meu desenho do infinito. Ó. Ele não fica num ciclo só fechado. Eu posso alternar. Por isso a gente chama isso aqui de alternância de gerações. Ou também metagênese. O fungo ele vai ficar alternando entre uma coisa e outra. Embora, na verdade, nesse caso aqui, não é nem exatamente uma alternância de gerações, não. Né? Há controvérsias. Porque o fungo ele não depende de uma fase ou de outra para completar o seu ciclo. Mas, se essas fases fossem mais dependentes, a gente poderia interpretar como uma alternância de gerações. Há autores que vão considerar que sim, que não, mas o que importa aqui para a gente é que a gente tem duas fases, uma sexuada e uma assexuada, e o fungo pode fazer uma ou outra conforme as suas condições ambientais. O que vai fazer o fungo escolher? Ele escolhe, ele pensa, não, são as condições do ambiente, são as moléculas que estão ali, a comunicação bioquímica que está no ambiente para ele. Aqui a gente está vendo o fungo lá do nosso pão, olha as hifas lá dentro. Ó. Você raspa isso aqui. Essas estruturas que são as estruturas que produzem os esporos, né? O esporângio, raspa o esporângio e o esporangióforo. Esporangióforo é o talinho. Esporângio é essa maçaroca aqui que produz os esporos, né? E essas hifas aqui, pessoal, olha só. Isso aqui se chama estolão, ou seja, o que você está vendo, aquele mofão lá, tem uma hifa tentando grudar na outra e fazer isso aqui, ó, o tempo todo. Então a gente não está vendo o que está acontecendo no pão mofado, mas é isso tudo aqui, ó. Game of Fungus. É o Game of Thrones do mundo dos fungos. A pancadaria está comendo aqui e os fungos estão tentando sobreviver e se reproduzir o tempo todo. Se tiver uma outra colônia muito diferentona se instalando aqui, uma vai tentar matar a outra também. Bom, aqui, ó, os gametângios. Gametângios, essa fusãozinha aqui, ó, é isso aqui que a gente está vendo aqui, né? Então vamos lá, entendemos o básico do básico dessa reprodução aqui. Vamos para os ascomicotas. Os ascomicotas, eles são aqueles bolores verde azulados. A gente também tem as leveduras e a gente também tem um tipo de fungo que é muito caro, que é a trufa. Quando a gente fala assim, nossa, tem aqui um bombom trufado, lembra uma trufa. A gente vai ver aqui, ó, a estrutura do bombom trufado é mais ou menos isso aqui, né? Parece um brigadeirão, que a gente está vendo uma trufa.
É um fungão, não é nem um cogumelão, exatamente, naquela forma de chapéu do cogumelo tradicional, também não é um mofo exatamente. Aqui a gente está vendo uma microscopia eletrônica de Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, e aqui em cima a gente está vendo um outro fungo, que é a espécie Coqueina tricoloma. A gente está vendo aqui também o bolor verde azulado, que é esse cara aqui, ó, da laranja, normalmente tem na laranja. Então esse cara é um ascomicota, não é um zigo. O zigo é o bolor pretinho. E aqui as trufas. Isso aqui é muito caro, pessoal. Dependendo da espécie da trufa, você pode achar um trocinho desse aqui, uma cabecinha só, R$1.000, R$800, por aí vai. Até às vezes o preço está em dólar mesmo. A gente tem esse grupo aqui com as hifas septadas, então tem os septos, uniomulticelulares, tem corpo de frutificação evidente, que se chama ascocarpo. A reprodução sexuada se dá através de ascósporos. Então a gente viu lá atrás zigósporo. Aqui a gente está vendo ascósporo. Adivinha o nome do cara que é do grupo do Basidiomycota? Basidiósporo. Então só muda o nome. Esses nomes, quando a gente muda o ciclo, vem um nome novo, você fala, caramba, vou ter que entender tudo de novo. É a mesma coisa, você só tem que lembrar que, olha, aquilo ali é uma reprodução sexuada, vai ter a ver com um esporozinho, vai ter a ver com um gameta, então é só pegar o nome do grupo e botar ali dentro daquele esporo, né, do N. Então os ascósporos são armazenados em ascos. A reprodução assexuada vai se dar dentro de conidiósporos. E eu tenho que saber esses nomes aqui, ascósporo, conidiósporo, não. Olha, para um Enem, para um vestibular UERJ e tal, não vai ser exigido você saber isso aqui. É importante principalmente para quem vai para a graduação de biologia, esses nomes todos vão entrar na veia, não tem jeito. Mas aqui é mais para a gente ver que, olha, quando eu virar aqui o slide e falar desse ciclo de vida, você vai ver que só mudou o nome. Então eu tenho que te apresentar primeiro os nomes para você ver que a ideia do ciclo é a mesma, só vai mudar os personagens, só vão mudar os nomes desses caras. E aí o principal é você lembrar da ideia do ciclo, muito mais do que os nomes a princípio, a não ser que você vá para a graduação, tal, vá se formar lá, você vai ter aulas de fungos específicas. Bom, a gente tem então aqui ó, esse grupo compondo os fermentos, compondo também produção de metabólitos, né, que são aqueles restos de metabolismo que vão inviabilizar colheitas, ou seja, produz substâncias que matam a colheita. Matam milho, matam arroz, matam feijão e por aí vai. E podem ser parasitas de plantas e de animais. Para relembrar esses conceitos, que esses nomes são importantes, o que é a cário, o que é a plasmogamia? A cariogamia, eu tenho dois núcleos haploides, ou seja, são N, quer dizer que eu tenho metade do material genético daquele fungo. Se unem e formam um núcleo diploide. Então o que é isso? Lembra daquele gesto que eu fiz? IFA com IFA, pum. Ok? E aquilo ali vai trocar DNA, eu vou ter fusionado o DNA e eu vou formar um ser diploide, ou seja, veio aqui o meu DNA, N com N, pum, juntou, eu formei um cara, 2N. E o que é a plasmogamia? Bom, o citoplasma de dois micérios próximos se fundem. Os micérios formados pelas hifas de fungos sexualmente compatíveis se unem de modo que uma hifa é denominada hifa positiva e hifa negativa. Então peraí, quer dizer que para eu ter a cariogamia, eu vou ter que passar pela plasmogamia. Por isso aqui, não é? Exatamente, então uma coisa vai levar a outra. Enquanto a plasmogamia, esse encontro das hifas, encontrei, beleza, o que eu faço agora? Vou ficar olhando? Eu vou para a cariogamia, eu fusiono e faço aqueles dois caras, a hifa positiva e negativa que estão se juntando, gerarem uma estrutura 2N, ou seja, parto para a reprodução sexuada. Então aqui a gente tem mais um ciclo. Eu já te dei aquele macete do desenho infinito, lá do zigomicota. Isso vai se repetir. Olha aqui, ó. Olha o meu desenho aqui, ó. É isso que você tem que ter em mente, ó. Macetear as coisas, simplificar tudo, ó. E o que vai mudar são alguns nomes e algumas estruturas que vão, digamos assim, melhorar, né? Então a gente começa aqui, ó. As hifas se reproduzem nos conidióforos. Eu só mudei o nome. Se eu voltar aqui no slide, ó, uma hifa aérea produz um esporângio. Eu só estou mudando nomes e a forma dessas estruturas. Ó. A ideia é a mesma. Eu estou partindo para a reprodução assexuada aqui. Vamos lá, vou voltar para o asco. Ó, as hifas produzem conidióforos. Os conídeos são liberados de um conidióforo. Então eu estou liberando algo aqui. Esse algo que eu estou liberando vai
germinar e produzir uma hifa. Amigo, é igualzinho a ideia do zigomicota lá atrás. O desenho, inclusive, é o mesmo. Cresce um micélio vegetativo e aí eu tenho as hifas se reproduzindo por mitose, alargando. Eu posso partir para uma plasmogamia. Olha aqui, eu fusiono uma hifa positiva com a negativa. A plasmogamia parte para cariogamia. Então eu formo o que aqui? Formo uma estrutura que vai ser 2N. Então eu junto partes, metade do DNA. Meiose seguida de mitose. Eu faço uma meiose, né, eu produzo os meus gametas, e aí finalmente, a partir disso, eu vou produzir, por mitose, vou liberar ascósporo. Caramba, mais um nome aqui, ascósporo. Esporo do ascomicota. Lá atrás, como é que eu estava chamando? Zigósporo. Quando eu tiver em basidiomicota, como é que eu vou chamar? Basidiósporo. Essa vai ser uma das grandes diferenças. Liberei, o ascósporo vai germinar e gerar uma nova hifa. Vou voltar aqui no zigo, só para relembrar. Gente, a ideia é a mesma. Fusiono, plasmogamia, formo um zigósporo, uma estrutura que vai se fusionar aqui, vai gerar um ser 2N, cariogamia e meiose, vou produzir esporos aqui dentro e vou liberar para formar novas hifas. A diferença de eu fazer essa hifa aqui e essa aqui é que essa eu estou fazendo por mistura de DNA, reprodução sexuada. E essa aqui eu fiz por clonagem, é assexuada. Essa aqui é igual às hifas mães. Essa aqui é uma mistura de uma hifa com outra. Vamos olhar o asco de novo? Essa hifa é formada por reprodução sexuada, é uma mistura de DNA. E essa aqui é uma hifa formada por clonagem. Então pronto, eu já consegui estabelecer uma diferença que já vai me dar um macete. Isso é muito mais importante do que saber os nomes, para quem está no ensino médio, para quem vai fazer outros concursos aí, né, para entrar na faculdade. Vamos lá. Aqui à direita, a gente tem a cariogamia, mostrando que a cariogamia é uma junção de N com N. Vai virar uma hifa aqui 2N, pontinho vermelho com preto. Vermelho vem de uma hifa, preto vem de outra. Olha aqui a plasmogamia sendo a junção, o encontro dessas hifas. Então, eu preciso da plasmogamia precedendo essa cariogamia aqui. Ok? Ficou mais fácil? Espero que sim. E finalmente, pessoal, o grupo dos basidiomicotas, que é o grupo mais bonitão, dos cogumelos vistosos e tal, né? Então vamos olhar para eles aqui. Os basídeos são os cogumelos de orelhas de pau. Tem mais de 30 mil espécies descritas, então é o fungo aqui mais diverso conhecido. As hifas são septadas. Tem um corpo de frutificação chamado de basidiocarpo. A reprodução sexuada se dá através de basidiósporos. Olha aqui o nome que eu falei, esporo, basidiósporo. Lá atrás, no asco, né? Ascósporo. No zigo, zigósporo. Então só estou mudando o nome. Os basidiósporos são armazenados nos basídios. Lembra lá atrás que eu falei que os ascósporos são armazenados nos ascos, que está lá no slide anterior? Então, essa é exatamente a ideia. Podem produzir fármacos, são parasitas de plantas e animais, podem produzir alucinógenos e também são fungos para alimentação. Aquele fungo do champignon, né, que a gente come, por exemplo, a gente come no estrogonofe, ele é um basidiomicota. E o que você está comendo do fungo? Você está comendo, do champignon, você está comendo o corpo de frutificação. Então você pode dizer que você está botando basidiocarpos no seu estrogonofe. Aqui a gente tem a Amanita muscaria. Esse aqui é o fungo que inspirou o personagem Toad, do Mario Bros. É na verdade não só o Toad, né, mas os fungos que o Mario toca e aí ganha superpoderes. Na verdade, aqueles fungos existem na natureza, são fungos alucinógenos. Não sei o que o cara que inventou Mario estava pensando nessa hora, mas esses cogumelos, na verdade, eles são o oposto desse desenho. Enquanto aqui a gente tem o verdadeiro vermelho com pinta branca, o cogumelo do jogo é branco de pinta vermelha, mas essa é a inspiração, né? Então vamos lá. E aqui embaixo a gente está vendo as orelhas de pau parasitando um tronco de árvore. A orelha de pau também é um basidiomicoto, e o que a gente está vendo aqui é o corpo de frutificação ou cogumelo da orelha de pau. Mas a gente também tem outros dois grupos bem legais, bem interessantes, que
nem todo mundo conhece, de Basidium micota, que é o que forma a ferrugem, não tem nada a ver com a oxidação do ferro nesse caso, é um basídio que infecta folhas e forma esse desenho aqui, ó, esse amarelado em folhas, e também um basídio que se chama carvão, que não tem nada a ver também com o carvão mineral ou carvão vegetal, tá? Só leva esse nome porque parece um carvãozinho. Aqui a gente está vendo o fungo infectando espigas de milho, inviabilizando a colheita totalmente. De novo, um ciclo de vida. Pessoal, mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Lembra sempre daquele desenho, ó. Ele é sempre um looping no desenho do infinito, aquele 8 do infinito, ó. Sempre isso aqui, isso facilita muito a compreensão de que esses ciclos podem se alternar. Vamos lá, reprodução assexuada. Você vai ver que é muito parecido. Eu tenho a hifa, um fragmento de hifa se desprende do micélio vegetativo. O que é o micélio vegetativo? Aquele que não está fazendo esporos. Ele não tem nada a ver com vegetal, né? Mas a gente fala que ele está vegetando, ele é vegetativo, sem ser vegetal. Tá? O fragmento cresce, produz um novo micélio, ou seja, ele está entrando em mitose. Aí lá vai aqui o cara todo clonado. Aí ele vai fazer uma plasmogamia. Pontinha de uma hifo positiva com a negativa. Encostou. Vou desenvolver corpo de frutificação. A diferença aqui, pessoal, é que enquanto lá atrás eu estava te mostrando, ó, o ascomiceto faz esse corpo de frutificação. O zigo faz esse trocinho aqui pequenininho, que é o que a gente vê, os pontinhos pretos do bolor do pão, né, do mofo do pão. Isso aqui que é tão pequenininho. Isso aí, conforme vai aumentando a complexidade do fungo, vira isso. É similar evolutivamente. Só que aqui está super visível. Então vou fazer o corpo de frutificação, que aqui é o cogumelo. Esse cogumelo vai continuar fazendo o seu processo aqui de plasmogamia e vai formar, através dos esporos, vai formar uma nova hifa, que vai o esporo vai germinar, formar uma nova hifa, e essa hifa vai continuar o ciclo de vida. É igual, pessoal, só está mudando os nomes aqui e a estrutura está ficando mais complexa, está melhorando. Antes eu tinha um corpo de frutificação ridículo, que eu só vejo ali o pretinho do bolor, vai aumentando até virar um cogumelo. Então por isso esse grupo vai ser mais complexo, mais derivado. Então esse é o grande segredo para se entender esse ciclo de vida de fungos. E aí algumas curiosidades, pessoal. Aqui a gente está vendo o maior ser vivo do mundo. Ele é um fungo, a espécie se chama Armillaria solidipes, e ele é 4,5 vezes maior que o centro do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia. São muitos hectares de espaço que esse fungo ocupa. Aí você está vendo aqui em cima uma imagem aérea, né, de uma floresta. Você vai falar, ué, mas isso aí é vegetal. Se eu olhar embaixo dessa floresta no solo, eu vou ver caras como esse daqui, ó. Imagina isso aqui uma lupa. Eu vou ver caras como esse daqui. O fungo está embaixo da floresta. E aí o que acontece? Como é que eu sei que o funguinho, a hifa que eu coletei aqui nessa pontinha aqui, é do mesmo fungo que está aqui a vários quilômetros de distância? Então os pesquisadores foram fazendo exames de genética, né? Comparando a genética daqui com amostras de vários lugares espaçados desse fungo aqui. E aí viram que geneticamente as hifas que estavam aqui eram idênticas às que estavam a quilômetros de distância e conseguiram estimar o tamanho desse fungo. Ou seja, um dia esse cara foi uma hifazinha, como isso aqui que a gente está vendo, ó, uma hifa muquirana, que foi se alastrando por reprodução assexuada, sexuada e por aí vai, num ambiente muito propício, muito positivo, muito agradável para ele, e está aí obrigado até hoje, por isso é o maior ser vivo do planeta. Se eu geneticamente a hifa que está aqui é igual a daqui, então a gente está falando do mesmo indivíduo, né, do mesmo ser que está aí se clonando sem parar. Aqui a gente está vendo um vídeo, que é um vídeo que eu gosto muito, que chama Game of Modes. Esse Game of Modes aqui, ele mostra, se vocês puserem no YouTube, vocês vão ouvir até a música, aqui é porque eu cortei, mostra os fungos em câmera super rápida, ou seja, em crescimento de time-lapse, e aí esses fungos eles estão duelando entre si. Ó. Aqui eu tenho uma colônia, aqui eu tenho outro, ó, azul, outra aqui crescendo, e eles estão crescendo aqui ó, em super velocidade. Ó, a gente está vendo um mofo aqui crescendo com seus corpos de frutificação microscópicos. Então é um vídeo assim muito feliz, muito bonito que fizeram para fazer uma brincadeira com Game of Thrones, que a abertura é muito parecida, né? E nessa brincadeira mostra os fungos duelando entre si para tentarem sobreviver.
E aqui as hifas se clonando, se multiplicando. Aqui um encontro entre hifas, uma tentando se encontrar com a outra. Vamos botar aqui maior para a gente ver melhor. E as hifas estão crescendo. Bom, e aí, sempre que a gente encontra várias colônias de fungo, na verdade, está havendo ali uma guerra bioquímica. Um está fazendo substâncias tóxicas para o outro, um está tentando matar o outro, é uma disputa de espaços. Às vezes um fungo consegue vencer o outro e extinguir o outro, às vezes não, eles têm que arrumar um acordo ali para sobreviverem juntos. Então o que a gente está vendo aqui, ó, é uma nuvem de esporos, aqui à esquerda, desse fungo aqui que está soltando, né, os seus esporos para se reproduzir, e a gente está vendo exatamente aqui embaixo, ó, o micélio, até essa parte aqui que a gente corta e come, né, no estrogonofe de um champignon. Não é qualquer champignon que a gente pode comer, é claro, não é qualquer cogumelo. A gente está vendo até aqui uma formiguinha passando e vendo embaixo dele. E aqui a gente está vendo um time-lapse, ou seja, uma câmera super rápida, acelerada, mostrando um fungo decompondo uma banana. E isso aí pode ser em algumas horas ou em alguns dias, depende da situação. Então tá vendo que ele está privando toda a banana da água que ela tinha. Primeiro desidrata a água, usa para o crescimento dele mesmo, e enquanto vai digerindo e comendo as proteínas e glicídios e lipídios que a gente encontra aqui na banana. Então são decompositores muito importantes. A gente basicamente está vendo aqui, ó, pessoal, um bolorzinho branco, né, se formando. E aí, por fim, eu queria mostrar para vocês aqui alguns artigos interessantes para vocês procurarem melhor sobre fungos, é o Pense Fora da Caixa. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma notícia do HuffPost. O que o chá de cogumelo faz para o cérebro? A ciência explica. O que acontece com o cogumelo alucinógeno? A gente fala, chá de cogumelo, mas o que isso faz no cérebro? Por que isso pode fazer mal e por que causa essas alucinações? Cogumelos podem alterar permanentemente a personalidade. Então como é que isso acontece? Conheço o maior ser vivo do planeta, a gente já viu aqui um pouco dele, né, no slide, que ele vai mostrar com mais detalhes sobre essa notícia aqui. Uma notícia do Wall Start. Sabia que o cogumelo de Super Mario existe de verdade? Estão falando da Amanita muscaria. O Medium tem um artigo que é o fungo de The Last of Us. Quem já jogou esse joguinho de PlayStation, bem bacana, tem um fungo lá que inspirou o jogo, que é um fungo chamado de Cordyceps. Esse Cordyceps existe, mas ele funciona no mundo real, fazendo com que formigas se tornem formigas zumbis. Então, procura aqui esse artigo do Medium, você vai gostar. E também um aqui da pesquisa FAPESP. Esse artigo da FAPESP fala sobre um fungo que é controlador de pragas, controla anfíbios, que é aquele que a gente falou lá no início dessa videoaula, que é um quitrídeo, é o Batrachochitridium dendrobatidis, que se originou no leste da Ásia há mais ou menos 100 anos e está aí controlando pragas, controlando alguns sapos, né? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, se ajudou a entender melhor fungos, qualquer parte da matéria de fungos, dá um like aqui nesse vídeo, dá uma força para o canal e passa para os amigos também, para que todo mundo entenda melhor sobre esse grupo tão diverso que é de fungos. Eu vejo vocês na próxima videoaula aqui no canal. Não se esquece de se inscrever e dar um like aí, dar uma força para a gente continuar produzindo essas aulas, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.